Olha só, só para ilustrar essa questão aí da é, mudança da linguagem, linguagem é tudo mesmo, especialmente em tempos de esvaziamento do sentido delas com as redes sociais. Tem esse livro que eu estou lendo aí, que já comentei algumas vezes aí, que é a história do Mussolini, feito pelo Scurati, um italiano. E ele conta um trechinho, o seguinte aqui: no fim de maio aumenta novamente a tensão entre a Tchecoslováquia e a Alemanha nazista, devido às reivindicações dessa última em relação aos Sudetos, territórios da fronteira tchecos de maioria germanófona. Diante do risco de uma guerra europeia, enquanto ele próprio, como ele próprio admite, agora, ele fala assim, os dias contam como meses e a situação muda com rapidez cinematográfica. Outras certezas fáceis se adicionam à lista de Tiano. Tiano era o ministro das Relações Exteriores, que era genro do Mussolini. O ministro das Relações Exteriores, além de fortalecer a própria convicção de que as democracias são decrépitas, algo que ele usava nos discursos, se deixa convencer pelos diplomatas alemães de que Hitler, na pior das hipóteses, aposta em uma situação pacífica para a subdivisão da Tchecoslováquia em cantões, etc. e tal. Mas o tempo todo é o ataque às democracias e a alternativa dos regimes fortes ali da Alemanha e da Itália. Mas isso teve essa mudança, que não é de hoje. O Vinícius tem razão ali, no golpe de 64 também se denunciava a tentativa de um golpe comunista ou sindicalista com o João Goulart. Isso está consolidado agora com essa turma. Todos eles agem, dão golpes de Estado em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão, com declarações absurdas como aquela do Bolsonaro, que prefere morrer a perder a democracia, né? Ou a liberdade. Um troço completamente estapafúrdio. E aí, para finalizar, eu queria mostrar só o Flávio Dino, e eu acho que esses dois estão fazendo uma dobradinha muito boa, com a participação da Carmen Lúcia. Da Carmen. Né? Só o Fux que ficou ofuscado ali. E o Fux como um cara que, no final das contas, eu acho que ele ajuda no equilíbrio daquelas forças, porque ele serve como um cúmplice do bolsonarismo. As cabeças, porque não dá certo, mas todos os bolsonaristas se amparam no Fux. Está ficando ruim para o Fux, porque ele virou um ponto de apoio fascista. Deixa eu mostrar aqui. Em Fux we trust, né? Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. Claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas. Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar ou não participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você... eu dei esse exemplo outro dia aqui. Qual? Pode falar. Esse exemplo de eu falei, se você dirige um carro, você roubou um banco? Não. Mas se você dirige um carro, estaciona, espera o cara roubar o banco e dá fuga para ele, sim, você faz parte da quadrilha de assalto ao banco, você vai preso por assalto ao banco só tendo dirigido um carro.
Isso que a lei de organização criminosa tornou possível. Eu acho até positivo mesmo. Perfeito. Lembra que foi aqui numa live ao meio-dia que eu falei isso. É isso aí. É isso. Você faz a melhor cobertura do julgamento, Vinícius, até pela sua sobriedade e imparcialidade, porque você deixa muito claro que não gosta de Alexandre de Moraes. Mas está fazendo um bom trabalho, é inegável. Mas está fazendo um bom trabalho. E mesmo assim, você é jornalista o suficiente para reconhecer o que você falou agora, que está fazendo um bom trabalho. Exato. É relevante quando Vinícius gosta do dia. Da fixação, a classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura e a ideia foi exatamente essa, a divisão de tarefas não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. Muito bom, né? Eu acho que é um debate de alto nível e quando se fala aí que o Supremo está tomando lugar do Legislativo e fazendo ativismo judicial, precisa lembrar o que é o Legislativo. Eu adoraria que esses debates ocorressem na Câmara, vocês não adorariam? Ou no Senado? Nossa. Por favor. O Senado, nesse momento, está tendo uma CPI das bets. E tem uma senadora, Soraya Tronic, que, lamento dizer, já esteve aqui, mas talvez ela seja uma, não sei, limítrofe, uma imbecil completa. Ela vai levar agora um tal de Felca. Depois de ter levado a Virgínia, não sei o quê, confessou que parou de seguir a Virgínia, tá? No sarro dela, como se isso fosse algo realmente importante para um senador falar. E esse é o nível que a gente tem lá dos políticos brasileiros. O que nós temos agora... Do Senado, hein? Do Senado, que se presume... E a Câmara Alta, vamos dizer assim, né? Exatamente, a Câmara Alta, e precisa lembrar, né? Quem está lá é o Marcos Duval, daqui a pouco teremos um momento o Marcos Duval também, que é senador. E o que a gente assiste no Supremo, para o bem e para o mal, mesmo discordando do ministro como o Fux, é uma conversa de alto nível, especialmente com relação a um desafio gravíssimo que a gente vive, que é o julgamento de uma tentativa de golpe de Estado, Vinícius. Né? Então, acho um privilégio, nesse momento, ter essa Suprema Corte aqui. Diga lá. Eu também acho, e o Dino presta um serviço ao debate público, à arena pública de debate, na medida que ele toma a palavra para explicar com esse didatismo. Ele não precisava explicar com esse didatismo para o ministro Moraes, ele está explicando para a opinião pública. Perfeito. Eu acho uma função perfeita, porque os políticos só desinformam. Essas anta que aprovaram essa lei, essas leis todas, da Orcrim, essa lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que trouxe esses crimes contra a democracia, eles aprovaram para não ter que usar nunca. Botaram ela pesada para falar que eles têm a mão pesada, a hora que ela é aplicada, eles ficam chamando de excesso. Ninguém foi condenado à pena máxima. Ninguém foi. Então, o desserviço que é prestado até para o arcabouço jurídico brasileiro manter o justo nome que leva, ordenamento jurídico. Um país, ele não tem uma lei, ele tem um ordenamento. As leis têm que ser ordenadas. Quando a gente faz esse monte de lei às pressas, como a lei de crime hediondo, morreu alguém aqui em Moema, da classe média, criaram a lei do crime hediondo. Sabe? Lei penal, já disse, lei penal, ela tem que ser feita, começa com um anteprojeto de lei feito por especialistas. Então vai nas faculdades, nas instituições jurídicas, eles fazem um anteprojeto, entregam para o Congresso debate meses, mexe, ajusta, ouve a sociedade, faz audiência pública, aí aprova-se ou não. Aqui não. A lei de crime hediondo, chega, a Jovem Pan fez aquela propaganda, lembra aquela campanha quando morreu uma menina aqui em Moema, uma menina riquinha, felizmente morta por um bandido, e eles fizeram aquela campanha Cansei, chamava a campanha, o nome do partido de Portugal, de extrema-direita. Isso foi nos anos 90. Em virtude dessa campanha, do pessoal revoltado que morreu a mocinha lá em Moema, o partido é Chega, tá? Não é Cansei. O partido é Chega, não é Cansei. Quase. É isso aí. Quase, foi mal, verdade. Mas eles tinham que Cansei, a Jovem Pan, né? Fez até adesivo, distribuiu pela cidade toda aqui em São Paulo. Eu lembro bem, porque meu pai ficou indignado. Falou, cansamos mesmo.
Então, aí, quando o Congresso faz essas porcaria de lei corrida, no calor da opinião pública, no calor do momento de um crime, como foi depois de 2013, que fizeram um monte de lei como a da Orcrim, como a da delação premiada, aí começa a não ordenar direito no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, começa a dar umas disfunções, aí prende a moça do batom por 17 anos, tinha que prender mesmo, quem aprovou a lei que diz isso é o Congresso, aí como eles não sabem nada, nem sabem que fizeram direito, aí eles começam a reclamar e botar a culpa no Supremo, porque alguém tem que levar a culpa pela incompetência deles. Uhum. Então, Kiko, esse seu sonho de ver esse debate no Congresso Nacional, pode esquecer, amigo, pelo menos uma década. Pelo menos uma década, sem dúvida nenhuma. Se não mais, né? É verdade. A máxima do Ulisses, né? Se você acha esse Congresso ruim, imagina o próximo. É verdade.